E aí, rapaziada, como vocês estão? Bom, eu espero que estejam bem aí. E, mano, vou começar aqui o vídeo de reagindo aos setups. Mas antes eu quero só falar uma coisa aqui que eu fiquei frustrado. Acabei de gravar aqui o vídeo inteiro e descobri que o microfone não estava conectado no OBS, então eu tô frustrado. Então eu espero que não fique superficial a minha reação. Cara, antes de ir pro vídeo, queria pedir pra vocês passarem aqui nos últimos vídeos, que infelizmente não tiveram uma visualização tão boa. Então quem puder passar lá, curtir, comentar, vai ajudar bastante, mano. Ele come pizza! Eu como pizza, né? Então vamos pro vídeo, não vou ficar enrolando porque sinceramente fiquei até triste depois de perder o arquivo do vídeo, mano. O primeiro setup vai ser o do Volks, setupzão dele brabo. O setupzão dele tem até um wallpaper pra ele, né? Setupzão dele massa, wallpaper da hora. Ele tem até essa coleção aqui de Hot Wheels, que sinceramente dá até uma inveja. Queria ter uma, só que é caro demais. O setup dele é brabo, tô ligado que o mouse dele e o teclado é brabo, ele mandou aqui embaixo. O teclado é um Ola Mini 60HE, o fone é um Fifine H9 e o mouse é um G305 Custom, que eu nem sabia que dava pra fazer isso, inclusive, mas ficou massa demais. E se eu não me engano ele mexeu nesse AULA também, porque normalmente eu acho que não vem com essas keycaps. Ficou massa demais, mano, vou dar um 10 de 10 aqui pro setup dele. Mas o que eu mudaria, eu colocaria o monitor um pouco mais pro lado, eu acho, tá muito pra esquerda, e o teclado um pouco mais pro lado também, tá muito colado com o mousepad, mas eu não sei se ele fez isso só pra tirar foto. Bom, agora vamos pro setup do Bunny Tech, que mandou aqui, setup dele Black and Red. A tradução dos números 6, 7 em inglês é 6, 7. Cara, o setup dele da hora. Acho que o que mais chama atenção aqui é o PC dele, com essas fanzonas aqui vermelhona, esse cabo RGB chama muita atenção, gabinete aquário, muito massa. O teclado dele eu acho que é um Olaf 75, tem uma Alexa aqui embaixo, um mousezão da hora, todo furado. E cara, sinceramente a estética do setup dele tá muito massa, mas eu acho que deixa um pouco a desejar essas decorações aqui em cima. Eu acho que tipo, tem muita coisa na esquerda e pouca na direita. Mas se bem que aqui tem a televisão, né, não sei o que ele poderia fazer. Mas tipo, no setup aqui embaixo eu não mudaria nada, achei da hora. Só tá um pouco esquisito esses cabos aqui embaixo aparecendo, mas tá tipo, muito massa, mano. Vou dar um 9 de 10 aí, porque apesar de tudo, eu não curto muito ter cabo aparecendo assim, essa estética um pouco mais de RGB, mas tá massa, tá massa. Então 8 de 10 aí pro Mano Bunny. Bora pro setup agora do Cauã, que mandou até a figurinha de um doido aqui. Já cavalguei no boi. Que, mano, setupzão dele massa, setup competitivo. De teclado aqui a gente tem um Aula Hero 68HE. Esse mousepad eu não sei se é o original ou se é um falso igual que eu tinha. Esse mouse vermelho eu não faço ideia de qual é. Com esse botão preto eu realmente nunca vi esse mouse. Fonezinho Intra, que muito massa pra jogar competitivo. O microfone dele eu acho que é um Fifine A9. Eu não sei se é um A9, A6V. Que inclusive, se eu não me engano, já vem o kit com o braço articulado e compensa bastante comprar. Temos aqui a Lightbar. O monitor eu acho que é um OC. E cara, setup competitivo assim é o que mais me agrada. Tipo, eu acho que ele tá um pouco muito pra lateral da mesa, mas eu achei muito massa o setup dele. Então eu vou dar um 10 de 10 aí pro mano, porque o setup dele muito massa, me agradou bastante. Então agora vamos pro setup do Davi Goulart, que mandou aqui, fotozona jogando, Discordzão aberto. Esse teclado, se eu não me engano, é o Redragon Fizz. E parando pra ver aqui, o cara tem também dois mouses, um G305 e esse eu não faço ideia de qual é. Eu não conheço essa marca. O único ruim é que o setup dele tá meio escuro aqui, né? Não dá pra ver tão bem assim o que tem, né? Na visão que eu tenho aqui, tá muito da hora, tá muito bonito, mas particularmente eu acho que uma mesa maior ia dar outra cara pro setup dele, mas eu vou dar um 10 de 10 porque eu curti a estética. Agora vamos pro setup do David, que mandou setup atualizado, então ele já deve ter aparecido em algum outro vídeo, e que nem eu falei, é legal pra vocês verem a evolução de vocês mesmo aqui no vídeo, né? O setup dele é um Ryzen 5 5600 GT, RX 6600, 2 pentes de 8 GB da Kingston Fury, eu acho que nem assim que escreve, acho que isso aqui é outra coisa, o AB550M PX da Nuri, que eu não conheço. O teclado é um Fire Phoenix e o mouse um Fire Phoenix. É um kit de teclado e mouse. Mano, ele colocou aqui que ele tem que trocar. Isso é verdade, né? Sem fio é muito melhor. Mas, tipo assim, ele focou aparentemente aqui no PC e depois, né, vai vir trocando as paradas. Que eu acho que ele fez certo, né? Mas se for parar pra ver aqui a estética do setup dele, é uma estética mais, aquela do YouTube um pouco mais antiga. Que tem esse relógio digital, essa lua, bonsai, aí tem até iluminação aqui no canto. É uma estética bonita, mas é uma estética que hoje em dia, tipo, não é minha favorita. Eu prefiro mais a competitiva mesmo. Mas tá muito da hora. Vou dar um 9 de 10 aí. Acho que eu trocaria mesmo o mouse primeiro, depois o teclado, que eu acho que ia fazer uma diferença enorme no setup. Bora pro setup do Souza, que aparentemente não é nada humilde. Esse setup dele aqui é o antigo, tá montando uma M5. E o setup antigo do cara tinha uma B550 Aorus Elite, que já é muito melhor que a minha placa. Ryzen 5 600X, o Water Cooler de 240, uma RTX 4060, 3 TB de SSD NVMe, que é coisa
pra caramba. Uma fonte MSI 650, que pô, essa fonte é muito boa. Recomendo pra todo mundo aí que tá montando PC e pretende fazer upgrade, que essa fonte é muito forte, fora o custo-benefício. As fãs Prism, ele não especificou marca nem qual modelo. Gabinete Aigo C285, microfone eu não conheço, headset Basil sem fio, esse headset é brabo. Mouse M900 Pro da Deluxe, controle, pad genérico, o monitor dele principal tem 240 e o secundário 144. Mano, a primeira vista aqui do setup dele é um setup muito mídia, tá muito massa mesmo. Esse LEDzão aqui na lateral, pô, dá um charme do caramba. Essas fãs aqui também são minhas preferidas, acho muito da hora. Mas eu acho que o que ele deve estar fazendo é primeiro montar o PC pra depois trocar os periféricos, talvez. Porque aparentemente ele tem um PC muito brabo, mas ele tem os periféricos mais de entrada. Não significa que são ruins, mas são um pouco mais de entrada, né? Temos aqui também o Manguito da G2, bonsai, microfone com braço articulado, o headset que ele falou, e tá muito bravo. Inclusive tem até uma pistola aqui, ó. Pra quem não deixa o like, se inscreve e não comenta aí. Então já fica esperto aí se você ainda não comentou, que você tá ligado. Outras fotos aqui do setup dele. Pelo visto ele investiu um pouco mais no controle. Esse controle aqui já não é tão custo-benefício, já não é tão barato, mas ele é ótimo. Acho que ele dura a sua vida inteira. E temos aqui o PCzão do brabo, que tem essa estética de placa de vídeo deitada, né? Acho que é deitada que fala, que é uma estética da hora. Não sei se é tão bom pra placa, mas tô ligado que a estética é da hora. Temos aqui esse cabo aqui que faz toda a diferença na estética, que eu pretendo muito comprar um. Tem aqui o water cooler do cara, que deixou a CPU em 44 graus, eu acho, pelo que tá aqui, que é nada praticamente, comparado que é um Ryzen 7. Memória RAM bonitona, PCzão bonitão. O cara tá capoca, vou dar um 10 de 10 aí. Ó o setup do Nix aqui. Esse aqui é o setup secundário pra quem não conhece do Nix. Esse aqui é o setup que ele faz live aí, que ele fica quando tem ninguém olhando. Aqui, ó, tamo com o setup do Nix agora, que, mano, é muito bravo. Acho que o que eu trocaria aqui é o mousepad. Não sei se eu curto tanto esse mousepad. Na verdade, hoje em dia já tá diferente o setup dele, né? Já mudou muita coisa, mas nessa época aqui eu mudaria o mousepad e trocaria também as fãs aqui do gabinete, velho. O setup dele é muito da hora. Inclusive esse teclado aqui, que é o Apple Maker 68 Lite, 65 Lite, não lembro, que é o que eu tava. Cara, que teclado surpreendente. Esse teclado aqui é o Win60, bom também. Microfonezinho Fifine, da hora. E a persiana que ganha meu coração, não tenho muito o que falar. Eu curto muito esse setup. Eu acho que eu tiraria um pouco de coisa da mesa, porque tá um pouco desconexo. Tem uma plantinha aqui, aí tem uma lâmpada, um microfone, negocinho de áudio. Sei lá, eu acho que tá um pouco desconexo. Acho que eu diminuiria um pouco disso, mas tá da hora. Vou dar um 10 de 10 aqui, que o setupzão dele tá da hora. Essa mesa aqui, inclusive, a cor dela é muito bonita, mano. Vamos agora pro setup do Kizuki, que já mandou, se eu não me engano, no último vídeo também. Eu não sei se é a mesma foto, mas, ó, já tem um Funko Pop aqui do Goku, mano. Coisa de rico, mano. O cara tem dois mouses, um preto e um branco. Quando ele joga, ele troca a cor. Brincadeiras à parte. Ele tem aqui um G Pro Super Light, eu imagino. Não dá pra saber se é um ou dois, ele não especificou. O teclado eu acho que é um Redragon Fizz. Microfonezinho padrão. Mas o PCzão do bicho é o brabo, velho. Se liga nesse gabinete. Não sei qual é o nome, não sei qual é o modelo, mas muito louco, reflete tudo. O setupzão dele tá da hora. Fonezinho aqui no canto, headset. Eu acho que tá da hora, mas eu tiraria esse mouse daqui e esse fone também colocaria em outro lugar. O Funko Pop eu acho que eu deixaria, achei bonitinho. Mano, mas o setup dele aqui acho que é um 10 de 10, mano. Mais pelo gabinete, porque esse gabinete aqui é absurdamente lindo. Dá até uma inveja, mano. Próximo setup é o do Alvex, que, mano, tem um setup da hora. O mousepad dele chama bastante atenção. Eu acho que é o do Fallen, né? Tá aqui, ó, o Fallen Ace, muito da hora. Tem uma capivara aqui de decorations. O teclado dele aparenta ser o TAC 75, mas branco. Eu nunca vi essa cor, mas tá aqui, né? O branco. Primeira vez que eu tô vendo agora. Um monitorzinho super frame, monitorzinho custo-benefício. E o PCzinho aqui, da horinha. E o water cooler do cara brilha, hein? Dá pra fazer uma balada com esse water cooler aqui, todo brilhante RGB. Mano, tá da hora. Eu acho que eu desligaria esse water cooler aqui, que tá brilhante demais. E pegaria umas fãs Prism também, que acho que ia mudar muito a estética. E eu não sei como é o espaço dele lá, mas eu acho que eu colocaria também o monitor um pouco mais pra direita e um braço articulado, pá. Acho que ia fazer total diferença. Inclusive eu acabei de ver que o cara deixou o microfone dele aqui de castigo, deixou o bicho jogado, coitado. Pô, parece ser muito bom, mano. Eu não consigo ver. Eu ia falar que é o da HyperX, mas eu não sei dizer se é. Cara, esse tapizão dele tá massa, merece um 8 de 10. Só arrumaria essas coisinhas mesmo que eu falei, que tá da hora. Esse mousepad aqui eu acho que deu muito charme no setup. Vamos pro setup do G. Tá só G aqui no Discord, então não dá pra saber muita coisa. Ele, se eu não me engano, já apareceu em outro vídeo. Inclusive, o setup dele tá muito da hora. Se eu não me engano, evoluiu bastante. O ruim é que tá meio escuro aqui, não tá dando pra ver direito. O mouse dele acho que é um Redragon Cobra. Fonezinho entra. O teclado eu não consigo ver direito. O monitor também não. Mas a estética tá maneira. Reloginho digital pra dar uma complementada. O mousepad não dá pra ver muito bem. Parece ser um dragão, uma cobra. Tá da hora. Só que não dá pra ver totalmente. Então não dá pra mim ter certeza do que eu vou falar. Eu vou dar um 7, 10 aqui, porque eu não consigo ver direito. Ah, inclusive ele mandou aqui as
alterações que ele fez em relação ao último vídeo que ele já apareceu. Vamos pro setup do Yamato, que mandou: não ligue pras fãs azul e branco improvisado, tô esperando minhas fãs chegarem da China. Ele mandou até um vídeo, pô. É, o setup dele tá massa mesmo. A única coisa que me chamou atenção, eu acho que eu nem ia perceber se ele não falasse, era as fãs aqui. Mas tá da hora. Esse aqui é o famoso, rapaziada, setup de porteiro. Setup com 3 monitor, que é muita coisa. Mas tá da hora, não ficou feio. Webcamzinho aqui, suporte pro fone, microfonezão da hora. Ele tem 2 teclados aqui, né? Como eu falei, já vi esses setups antes. Esse aqui ele usa no dia a dia, esse aqui ele usa pra jogar. Cara, tô ligado que o Aula F75 é um teclado muito bom. Esse aqui eu não conheço, mas também aparenta ser muito bom, deve ser muito forte pra ele ter, né, comprado. Mano, o setup dele eu achei da hora. Ó, com as luzes apagadas, sei lá, chamou mais atenção ainda. Muito massa demais mesmo. Cara, 10 de 10. Eu acho que, na minha visão, eu tiraria um monitor, mas não acho que ficou feio do jeito que ele fez. Mas eu tiraria um monitor porque acho que não tem tanta necessidade assim. Vamos pro setup do Ricardão. Ricardão aqui que é fã do Neymar pelo jeito, né? Tá aqui o bonequinho desenhado, fazendo aquele bagulho dele, que eu não sei o nome. Cara, o cara é jogador de Free Fire, tenho certeza que é o emulador dele. E, mano, setupzão, teclado 100%. O mousepad eu gostei, achei da hora. E o PCzinho dele tem até decoração dentro, massa também. O que eu acho que deve estar faltando aqui é umas fãs, mano. O PC dele deve estar esquentando um pouco, porque aparentemente não tem nenhuma fã. Ele deixou só aqui dentro mesmo a config e não colocou mais fã. Acho que isso faz bastante diferença. Mas no geral, tipo, avaliando tudo aqui, eu acho que eu trocaria o teclado por um 75%. Já acho que ia mudar muito a estética do setup dele e já ia economizar um espaço do caramba. Mas tá da hora, pô, tá da hora, ele organizou bem. Tem até uma vassoura gamer aqui, ó, quando ele precisar lavar o setupzão. E, mano, completo demais. Cara, se eu já falei a nota, vou dar um 8 de 10 aqui. Só trocaria o tecladinho mesmo. Vamos aqui pro setup do P. Eu acho que é o Discord que tá fazendo isso, cortando o nick das pessoas. Vamos ver a primeira foto aqui. Setupzão de notebook, ThinkPad. Não sei se essa é a marca, eu não conheço. Tem 2 monitores, né, já que tem o do notebook e o dele aqui. Tecladinho bonitinho, gostei do teclado dele, achei da hora. Fonezão aqui, Bluetooth, mousezão, mousepad genérico lá, né, Dragão do AliExpress. Vamos ver o que mais. Aqui o cara colocou até uma caranga pra ficar aqui um setup, bonitinho demais. Ah, o monitor dele aqui é um Acer, deu pra ver agora. Cara, tá refletindo um pouco aqui, então não tá dando pra ver direito o monitor, mas parece ser da hora o monitor, mano. Mandou até uma foto da parede, tá aqui o headset dele. Eu achei da hora, tipo, eu não curto tanto essa parada de desenhar na parede, não acho que tá feio, mas eu particularmente não faria. Inclusive, ó Jesus aqui, ó. Ó Jesus vendo que você não se inscreveu, não deixou o like. Mano, mas enfim, da horinha demais. Pô, inclusive, olha esse olho aqui, velho. Mas eu acho que eu não faria na parede. Mano, no geral, eu achei o setup dele da hora. Ele é um cara bem religioso, pelo jeito também. Achei da hora, mas eu acho que tá muita coisa, tá tipo poluindo tanta coisa que tem. Então vou dar um 7 de 10, mas eu achei da hora, não tá ruim, só diminuiria um pouco de coisa no setup que tá muito. Bora pro setup agora do Danzin que grava vídeo aí pro YouTube, massa demais. Tem até a plaquinha dele aqui, ó, não perturbe, YouTube trabalhando, como se o YouTuber fosse trabalho. Tá aqui a fitinha neon, mano, muito massa. Eu tô pensando em pôr uma dessa no meu setup também, acho que faz total diferença. O setup do Danzin é um setup que eu acho muito da hora, acho muito bonito, inclusive ele mandou um vídeo aqui. Porém, uma coisa que me incomoda bastante é o jeito que ele liga no setup dele, mano. Cara, ele coloca um T em outro T e liga na tomada pra ligar tudo, mano. Quão perigoso isso é, não tá escrito. É bem melhor ele comprar aí um iClamper, que eu acho que é uns 40 reais, que já ia mudar muito no setup, já ia ajudar bastante. E também se ele não conseguisse ligar numa tomada mais embaixo, ia ficar mais clean. Mas o setup dele é muito massa, acho muito bonito, ó. Mandou editzinha massa. Se ele tivesse uma mesinha maior, a estética eu acho que ia ficar muito mais da hora. Mas tipo, dentro do que tá aqui agora, eu já acho que tá massa. Eu trocaria correndo só esses T aqui, que T Benjamin, não sei como é que vocês falam, que é meio preocupante. Bora pro setup do homem. Tecladinho K500, mouse Ajaz, mousepad genérico, monitor LC 180 Hz, 25 polegadas, o outro é um Dell de 60 Hz, mas não sabe as polegadas. A CPU é uma do trabalho da minha mãe, que a gente pegou, config i7 de nona, 16 GB de RAM, SSD de 240 e HD de 1TB, tem placa de vídeo com monitor, com suporte para 2 monitor. Ah, ele falou que não sabe as polegadas do monitor. Tipo, olhando aqui, os dois parecem ter a mesma polegada, velho. Então, eu acho que são os dois do mesmo tamanho. Mousepadzinho aqui do Tony Boy, tecladinho K500, que eu achei legal que ele customizou, mas eu não sei se eu customizaria pra essa cor aqui por vermelho assim, não sei se ficou tão legal. E mano, eu acho que o ruim do setup dele é que tá com muita coisa aqui em cima, tem até um cubo triângulo. Cubo triângulo é foda, tem um mini Lula molusco aqui, tem carinha de Haikyuu. Eu acho que tá tipo muita coisa aqui em cima, mas não tá feio. Outra coisa que eu faria também é trazer o setup um pouco mais pra direita e colocar o secundário na vertical assim, acho que ia dar uma estética muito mais da hora do que tá agora. Mas não tá ruim, tá muito massa, eu teria pra caramba esse setup aqui. Vou dar um 8
8 de 10. Eu achei muito massa, só mudaria essas coisinhas aí que ia dar outra cara. Tamo agora no setup do Lapis. Tá, mandou aqui feliz no simples. Lapis do TikTok. Teclado Aqua 60, mouse AJAS AJ179P, mousepad genérico do Ali, braço articulado Unistec, monitor primário não conheço, secundário também não. A mesa de baixo é 90x50. Eu coloquei uma porta de um guarda-roupa em cima de 1,50x60. Ah, tá. Não, gênio. Nigga, this shit's taking too long, bro. Can you fly or something? Oh, yo, it actually can fly. That's crazy. Gambiarra de uma luz pedestal com uma extensão de uma tomada e uma lâmpada está com o softbox. Light bar atrás do monitor genérico da Shopping PC. E vamos para a configuração do PC dele. Ryzen 5 5600 GT, placa-mãe VX Pro B450M, não conheço essa marca. 16 GB de memória RAM de 2 de 8, SSD NVMe de 1 TB e um HD de 500, gabinete Camex Aquário branco, fonte 600 watts Catrock, que eu não conheço. E ele mandou aqui também que meu PC não é focado em estética, tô melhorando aos poucos, já tô melhorando há um ano. Mano, sinceramente, eu curto muito a estética do setup dele, mais clean assim, mais competitivo. Inclusive eu me inspirei no setup dele pra fazer a última mudança no meu, que pô, ele mandou muito bem, ficou muito da hora. Mas o que eu acho que peca um pouco no setup dele é essa extensão que traz, que quebra um pouco, sabe? Acaba deixando menos cleanzinho. Tipo, no geral o setup dele é bem cleanzinho, bem organizado. E tá aqui o PC dele, inclusive, nunca tinha visto o PC dele. Mas sei lá, eu acho que eu mudaria isso mesmo, da fonte aqui atrás. Não vou criticar o setup dele, porque é um setup que eu curto bastante e até me inspiro, né? Então, 10 de 10. Bora ver o setup aqui do JV que tá até com a tag aqui do Discord, inclusive, ó. Quem quiser a tag, só colar no Discord. Vou ler aqui primeiro a especificação, depois eu mostro o setup dele. PC 1.5 de oitava, placa-mãe B360 Horus, watercooler PCIe, sangue frio. Ah tá, é a marca do... é o modelo watercooler. GTX 1060, 2 de 8, 2660 MHz, fonte EVGA 650 watts. Mano, eu acho que ele pegou uma fonte muito forte pra essa config aqui, velho. O teclado dele é um K500, o mouse ele não sabe, fonte não é, o fone não é da foto e o fone dele é um EDX Pro. Essa foto aqui deve ser mais antiga. O setup dele tá massa, setup bem cleanzinho, bem custo-benefício, velho. O mousepad dele eu não faço ideia de qual seja, mas já dá conta do recado aí, monitorzinho da hora. Se pôr um braço articulado aqui vai salvar, porque essa base é muito grande. Eu comprei um braço justamente por isso, quando eu comprei da primeira vez. E aqui uma fotinha no escuro, né? Mano, o setup dele parece, tipo assim, não ter tanta coisa, mas eu acho que eu organizaria um pouco melhor. Mas tá da hora, eu organizaria melhor. Coloca um braçozinho articulado, já ia dar outra cara. Mas do jeito que tá massa. Vou dar um 8 de 10 aqui, que tá massa. Tamo aqui agora com o PC do Serafim, o Marcos, que também tá com a tag. PC Black, gabinete Aigo Dark Flash Aquarius Mesh, Ryzen 5 5600 GT, A320M Pro, 2 pente de 8 GB Kingston, RTX 3070, fonte Corsair 650 watts. Não conheço essas fãs, Like Tech. Apoio da placa-mãe feito na impressora 3D, monitor Super Frame 180 Hz 27 polegadas, perdão. TV Samsung 32 polegadas quando usa, e os periféricos são um teclado AJAS AK820, que eu tive, é muito massa. Mouse Iwidian S7 Game Mouse Pro, que tem vídeo aqui no canal. Controle do PS5, microfone Tomate e fone QKZ. Mano, o setup dele eu acho da hora. Oxe, ele não tinha mudado o gabinete? Eu achei que o gabinete dele era menorzinho, achei que era aquário também. Sei lá, eu acho que é por ter sido da mesma marca do meu. Tem até um Deadpoolzinho aqui de decoração. O setup dele tá bem massa, todo all black, assim, da hora. Mas eu acho que o que tá faltando pra ele aqui é um espacinho a mais, uma profundidade. Ia fazer, tipo, muita diferença. Já tá muito louco, mais profundidade ia dar, tipo, porra, ia fazer muita diferença. Como vocês podem ver aqui, tá bem coladinho já o teclado no fim da mesa aí, de, sei lá, eu acho que não é tão confortável assim. Mas massa demais, acho que, tipo, o setup dele merece um 9 de 10 aí, mesmo sem a profundidade, que já tá massa, pô. Bom, rapaziada, eu vou encerrar o vídeo por aqui. O vídeo ficou um pouco mais, né, um pouco menos dinâmico, porque eu tô gravando de novo, então é um pouco complicado reagir assim, já tendo visto, tá ligado? Então eu peço perdão por isso. Quem gostou aí, deixa o like. Não esqueçam de passar aí nos últimos vídeos do canal pra poder ajudar no hype aí. Deixa o like, se inscreve, compartilha com um amigo. E é isso, mano. Tamo junto, fiquem com Deus.